Pessoal, vamos lá, turma do AD2, professor Sérgio, gravando aula vídeo. Vou gravar essa aula do dia 19 e 26, essa semana, para dar uma aliviada e ficar mais tranquilo para todo mundo, certo? Vamos falar de um assunto que eu tentei resumir o máximo para vocês. Vou encaminhar o material anexo depois para vocês dar uma lida com grande tranquilidade, que é muito importante para nós na área da administração, que é o ciclo de vida de um produto, certo? Chamado ACV. Todo produto ele tem um estado de início, meio e fim. Quando a gente compra o arroz, o feijão, quando a gente compra uma geladeira, uma televisão, tudo que nós compramos lá na indústria ou lá na matéria-prima, de onde saiu os insumos para a indústria, ele tem o começo, meio e fim. Então, essa estrutura de análise do ciclo de vida, ele tem suas definições. Você tem que fazer um inventário de tudo que você está gastando, de tudo que você consome para o produto, tem que fazer as avaliações de impactos, interpretar isso, aplicar isso, e aí sim, aí a gente tem aqueles fatores determinantes que são aplicados no estudo, nas hipóteses, nas premissas, no dia a dia. O custo, por exemplo, se a gente vai precisar manter esse custo, vai aumentar esse custo, se vai precisar ter uma matéria-prima melhorada, mão de obra ou não, enfim. Na administração, por que a gente tem que tratar esse assunto? Porque isso vai impactar em algumas situações lá na frente de questão ambiental. Vamos lembrar também que para tudo que nós fabricamos ou no dia a dia, nós temos o uso e consumo de algumas situações e algumas coisas na natureza. Por exemplo, a energia que gastamos, ela é em geral. Os resíduos vão existir em todos os âmbitos de trabalho que nós temos. O que nós vamos fazer com ele? Nós vamos reciclar? Nós vamos usar o resíduo, por exemplo, em outro produto? Quais são as variáveis? Como que vai ficar o meio ambiente, por exemplo, nessa questão? Vamos lembrar também que no ciclo de vida, no ACV, as definições, por exemplo, quando eu pego um fluxograma desse, ou uma cadeia de como o produto ele se processa, a gente vê que a gente tem que começar a entender na administração que existem procedimentos que eles vão estar dentro de cálculos, por exemplo, que eu tenho que inventariar o ciclo de vida do produto. O que é inventariar? Inventariar é escrever todo o processo, escrever todos os custos, todas as situações agregadas do produto, fazer as validações. Vai ter, por exemplo, eu vou ter reciclagem ou não daquele produto, eu tenho que rever alguma coleta de dado, o processo, por exemplo, ele tem que ser refeito ou não, o produto está com qualidade ou não, enfim. Então a gente tem que, na avaliação do ciclo de vida do produto, e eu me lembro, acho que lá para trás nós falamos um pouco de fluxograma, a gente vai ainda comentar isso um pouco mais para frente. E isso, todo o esquema do fluxograma e que nos trata e que a gente tem que ter conhecimento do produto, da operação do produto, a gente tem que ter pelo menos a noção ou estar dentro do processo. Nós, como técnico de administração, a gente tem que lembrar que dentro da área ambiental a gente tem todas as fases que a gente trabalha nela. Tanto, por exemplo, a fase operacional, onde eu vou trabalhar a exploração, onde eu vou trabalhar o benefício, o transporte, a questão química, o armazenamento até o uso final. Na fase operacional, por exemplo, na pré-operação, na fase operacional eu vou receber, eu vou transportar, vou beneficiar. Aí eu tenho que, por exemplo, no caso de estamparia, eu tenho que pintar, eu tenho que soldar, eu tenho que montar. O estado de arte, onde eu preciso colocar o produto e chegar na
venda final dele na pós-operacional, que é o consumo que a pessoa vai ter, esse fluxo de vida ele é determinado, e o serviço que eu vou estar prestando dentro do esquema, por exemplo, como nessa figura que nós estamos vendo, para que a gente entenda o quanto nós vamos ter, primeiro, de tempo, de uso, de equipamento. O meio ambiente vai estar ligado nessa situação, porque para cada área e cada estado desse aqui impacta a questão do meio ambiente. Será que nós vamos ter custo com o meio ambiente? A gente vai ver agora na figura 5, nós estamos vendo aqui, que até a seleção daquilo que é gasto meu, que é consumo meu dentro do ciclo de vida do produto, eu tenho que me preparar para saber o quanto eu vou precisar dele ou não. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu uma época atrás aí, se não me engano 2015, 2016, 2017, e que foi aquele período que nós tivemos falta de água. Acho que todo mundo deve estar lembrando, né? Não tinha chuva, os rios estavam secos, as bacias estavam sem, as nascentes estavam operando. Eu estou vendo ali, está falando sobre água. Eu lembro aqui da Aracruz, da Suzano aqui, que ela reduziu drasticamente suas operações. Por quê? Falta de água. Então, esses índices ambientais a gente tem que saber, a gente tem que ter base de conhecimento. Na administração, a gente tem que entender um pouco essas situações. O quanto eu posso prejudicar o meio ambiente? Quais são os produtos químicos? O quanto eu posso prejudicar a água, o solo, entendeu? Quais são as emissões de produto químico no meio ambiente? Quando a gente parte para a questão da validação dos impactos de vida, a gente sai do ACV, mas lembra também de vida. Então, esses são classificados como uso obrigatório. A gente tem que, alguns elementos que são de categorias e de modelos, eles vêm numa crescente, são classificados, são calculados e depois são colocados dentro dos indicadores de perfil. Por exemplo, cálculo de magnitude do resultado de indicadores com relação às informações referentes à normalização, agrupamento, ponderação, análise de qualidade de dados. O que isso significa quando a gente olha para esse quadro aqui? A gente olhando para ele, a gente tem que ter uma base de que dentro da ISO 14044 ela mostra para nós trabalharmos na questão ambiental como que a gente caracteriza os impactos ambientais com a intervenção humana do meio ambiente. É para isso que esse slide serve, para isso que ele nos configura a gente entender o AICV. O AICV, que é aqueles impactos de ciclo de vida do produto, o produto está aqui, nós vendemos ele, ele parou de funcionar, ele vai para a natureza, ele tem impacto, por exemplo, na natureza. Vamos dar um exemplo simples. Eu compro um celular, a bateria dele acaba, e aí? O impacto da bateria dele, enquanto nós estamos usando ele, tudo bem, mas ele tem um impacto no meio ambiente, e depois pós o uso e pós eu conseguir usar ela um certo tempo de vida. Por quê? Eu vou trocar a bateria, vou pegar uma bateria nova, se até é usada, eu vou fazer o quê? Então isso eu tenho que avaliar tanto na parte de qualidade como na parte de quantidade. Quais impactos que eu vou ter isso? Onde a gente vê isso? Na ISO 14044. Bom, interpretar o ciclo de vida de um produto é saber das suas identificações ambientais, a sua avaliação quanto aos elementos de checagem da integridade, da consistência, saber fazer as conclusões e recomendações, gente, e trabalhar com relatórios, principalmente com as questões do meio ambiente, e principalmente significativas. Por quê? Porque tem coisas de produto, de fabricação de produto, que ele atinge o meio ambiente de uma tal maneira que essas questões de relatórios, elas às vezes têm que ser diárias, mensal, anual, elas podem estar agredindo mais ou agredindo menos.
Então a gente tem que lembrar que isso tudo pode influenciar. E nós temos que interpretar esse ciclo de vida. Nós temos que lembrar que nessas interpretações a gente tem vários significativos de empresas. Por exemplo, se eu pegar uma empresa de embalagem, olha como que eu faço com a empresa de embalagem. Olha o monte de resíduo que eu tenho. A de bebida. Uma empresa de logística, transporte, por exemplo. Eu vou fazer uma lavagem num carro, o óleo, a graxa, o produto que é usado químico na limpeza do carro. Como que eu vou trabalhar administrativamente e como que eu vou saber o que eu vou fazer nessa agressão do meio ambiente? Interpretação do ciclo de vida. Pessoal, é um assunto assim de uma magnitude até mais ampla. Acho que a gente vai continuar até falando um pouco sobre ele mais para frente. Eu devo estar encaminhando uma atividade para vocês nessa aula de hoje, apostando junto, sem estresse, sem perturbação para ninguém ficar aí indisposto, mas tem que ter uma boa leitura, uma boa interpretação, porque isso, quando a gente vai trabalhar numa indústria, trabalhar nas empresas onde impacta principalmente a questão ambiental, ou a gente precisa, por exemplo, elaborar documentações, a gente precisa estar ciente dessa situação, ok? Bom, eu espero que todos tenham boa leitura do material que eu vou estar enviando, certo? E que vocês possam estar trabalhando eles com